Olá você, pessoa criada única, incrível e especial. Simplesmente alegre-se em mais essa semana que está terminando, sexta-feira, café da tarde com esperança. E nós vamos direto e reto. Vamos finalizar o tema processos, principalmente que a gente está nesse evento da Copa do Mundo e também na reflexão que eu fiz no café da tarde com esperança de quarta-feira, um passarinho colorido pousou no meu ombro e ele queria saber quem era a personalidade que eu estava falando. Então eu vou ser direto e reto e vou abrir a atividade dela para não ficar dúvida. É um jogador de futebol mundial. Tá? Então, essa personalidade que eu me referi ao café da tarde com esperança de quarta é uma personalidade única, incrível, especial, de humor altíssimo, uma família incrível, é um jogador de futebol. E a minha expectativa é que realmente aquele vídeo chegue até a ele e ele consiga refletir, analisar, e aí ele toma a decisão que ele achar melhor para a vida dele, para a família dele, para o sucesso dele. E aproveitando, ele perguntar, e essa pergunta fica para nós também, se nós fomos convocados para a seleção dos céus. Porque você pode ser convocado para a seleção da sua atividade. Mas a pergunta que fica, que o dono da vida faz para mim e para você, é se eu e você vamos ser convocados para a seleção dos céus. E eu vou dar um exemplo que eu lembrei, Copa do Mundo, vocês vão ficar até pasmados também, mas foi Deus que permitiu e glória a Ele, e eu não me vanglorio de nada disso, que eu vou contar. E fazendo um parênteses, com relação ao perfume que eu falei no vídeo anterior, dos jogadores, lembra que eu falei do time do Flamengo, todo mundo descabelado, um time fantástico? A questão do perfume dos jogadores aconteceu com o Ronaldo Fenômeno. Num amistoso, eu acho que antes da Copa do Mundo de 2002, eu não sei precisar, qualquer coisa vá lá no Pai dos Desinformados, que ele vai te dar com precisão. Até então, nenhum jogador conhecia perfume. Agora está uma onda, até eu fiquei pasmado, está uma onda agora de usar 2 perfumes ao mesmo tempo. Daqui a pouco vão ser 3. Isso na parte dos socialites, usar 2 perfumes. Daqui a pouco vai chegar nos jogadores e daqui a pouco vão ser 3. E aí é uma loucura, mas até aí tudo bem. Cada um faz o que bem entender. Se quiser, usa 7 perfumes. Mistura tudo e fica todo cheiroso, está tudo certo. O meu é o tradicional. Você já sabe, o meu tradicional. Aquela coisa incrível, única, especial. Gente, Ronaldo Fenômeno, um amistoso do Brasil em Inglaterra. Brasil e Inglaterra, Ronaldo Fenômeno foi trocar camisa com o David Beckham. Aquela personalidade incrível também, um cara lindo, maravilhoso, inglês, fantástico, mas eu me acho mais bonito do que ele. Mas até aí está tudo certo, cada um se acha o que quer. E quando o Fenômeno pegou a camisa, ele deu até risada depois com os outros jogadores. Estava toda suada, mas ela estava pesada com o cheiro do perfume. Na verdade não era suor, era só perfume do Beckham. E a partir dali foi uma tiração de sarro entre eles e o Fenômeno falou que nem ia lavar a camisa. E não deve ter lavado mesmo. A camisa deve estar cheirosa até hoje. Camisa do David Beckham. Imagina o perfume que um inglês não estava usando. Então é isso, perfume. E nessa questão também de descabelar do perfume, para a gente já ir direto para a mensagem, isso é só um parênteses, eu fico imaginando hoje o Tele Santana fazendo uma lista
Não estou falando nem os 26 finais. Fazendo uma lista de jogadores, o Tele Santana. E ele mascava chiclete também, gente. Meu Deus do céu, a lista. Porque, só vou dar um exemplo para a gente ir para o mais importante, que o Milton Neves, ele fala assim, o futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Milton Neves, saudade do Milton Neves também. E eu vou dizer que nós vamos, daqui a pouco, nós vamos para coisa mais do que importante das importantes. E aí, o Tele Santana contratou o Macedo com aquela cara única, incrível, especial dele, chegou num treino de Rastafari, cabelo Rastafari enorme. Quando o Tele Santana olhou aquilo, gente, Tele Santana simplesmente chamou ele no canto e falou assim, filhão, tu vai querer tocar em banda de Rastafari ou vai querer jogar bola? Aí o Macedo, com aquela cara única, incrível, especial dele, teve que, professor, filhão, você decide, tu quer jogar bola ou abrir uma banda de Rastafari, de Reggae Night. No dia seguinte ele já estava com o cabelo normal dele tudo descabelado e assim vai. Para um bom entendedor, pinga é ponto. Bom entendedor, pinga é ponto. E um outro detalhe para a gente finalizar, que eu tenho certeza que essa informação que eu vou dar preciosa pode chegar nos bastidores para o Carleto. Porque um outro detalhe interessante também, Tele Santana, ele mascava chiclete. Imagina se ele fosse técnico hoje, quantas caixas de chiclete ele ia ter que mastigar. E esse passarinho que pousou no meu ombro também, ele falou, meu Deus do céu, eu falei assim, olha, deve estar chegando uns 7 containers de chiclete para o Carleto. Ele vai ter que precisar, talvez até pedir 2 dentistas para durante o jogo fazer massagem para ele, uma de cada lado no maxilar, porque ele vai ter que mascar chiclete, hein? Ele vai ter que mascar chiclete adoidado. E olha só, chiclete do Carleto, olha só, hein? Você, já estou dando até, olha só a dica, você que gosta aí de investir, de ter margem alta, eu não sei qual é a carga tributária do chiclete, mas você que gosta de investir, apesar que tem uns aí que só gosta de ROI acima de 70, 120, 150, se tu falar de ROI para ele de 69,5, ele manda próximo. Ele não quer ROI de 69,5, ele só quer ROI de 70, mas eu não sei quanto é que é, eu já estou dando uma dica aí, ó. Chiclete do Carleto, vocês vão arrebentar de ganhar dinheiro dependendo da margem. Então, a dica que eu vou dar, porque eu tenho amizade com um ex-jogador de futebol, que inclusive jogou no time que eu torço, e volta e meia a gente se encontra e é impressionante a gente tocar nesse assunto, porque agora tem esse departamento de fisiologia que cuida da parte de saúde muscular dos atletas. Até aí tudo bem, tecnologia, informática, mas, e aí a gente dá risada, deixar de treinar falta por causa da fisiologia, isso é o fim do mundo. E eu estou falando aqui como torcedor, tá, gente? É o fim do mundo, porque eu lembro de Marcelinho Carioca, Roberto Dinamite, Zico, Zenon, Dicá, Ailton, os caras treinavam de 50 a 80 faltas depois do treino. E isso, gente, decide um jogo. O time pode estar mal, vai decidir um jogo. Decidir um jogo. E o Danilo deu uma entrevista recente, ele já deu a entender que não vai muito longe. Um bom entendedor, não vai tanto. Se vocês quiserem, se vocês querem surpreender, Carleto, esquece treino tático e tal, treina a falta. Pega 4, 5 aí, treina a falta, ganha o jogo com falta e vocês vão chegar na final e pode ganhar essa Copa do Mundo só com gols de falta. E aí vai ser surpreendente. E não precisa nem dizer que fui eu que dei a dica, porque como eu não tenho muita visibilidade, essa informação pode chegar lá e está tudo certo. Ninguém falou nada, eles decidiram ganhar a Copa de falta e está tudo certo, legal. Porque fora isso,
Se marcar, não passa nem dessa fase de grupo. A opinião do Vladimir Esperança, eu espero até que eu esteja errado e vou vibrar. Pô, o Vladimir Esperança estava errado, glória a Deus, aleluia. E sucesso para cada componente da seleção brasileira. Que Deus abençoe a cada um ali grandemente e que eles tenham sucesso hoje com o Haiti. Porque é o seguinte, hein? Se não ganhar do Haiti também, é melhor pegar a mala e vir embora, porque não dá, hein? Mas tudo bem, gente. Vamos para a coisa mais do que importante das importantes agora. Porque nós falamos até agora da coisa mais importante da menos importante, segundo Milton Neves. E falando de Copa do Mundo, eu lembrei de um fato. Brasil e Chile, eliminatórias da Copa do Mundo de 90. Em 89 teve Brasil e Chile no Maracanã, dia 3/9 de 89. 3/9 de 89, Brasil e Chile. Aquele jogo memorável da Rosemary Fogueteira e do Roberto Rojas. Roberto Rojas, incrível, único, especial. História fantástica de processo do antes e depois que eu vou contar para você, você vai ficar surpreso. E 3 meses antes desse jogo, a galera da igreja começou a agitar de 13 a uns 15 irmãos. Pô, vamos nesse jogo. Brasil e Chile. Brasil só precisa de empate, vai ser legal. Eu falei, gente, pô, que Maracanã, Rio de Janeiro. Vamos ver esse jogo de casa. Vamos. Olha, para resumir a história. 3 meses antes, vamos, Nine, vamos. Aí, 2 meses, 1 mês, os caras enchendo a minha cabeça. Falei, vamos, nós vamos ver esse jogo. Beleza, gente. Foi passando o tempo, um desistiu, outro desistiu. Quando faltou 1 semana para o jogo, sabe quantos tinha para ir ver esse jogo? Só eu, só o Nine, só o Vladimir Esperança. Olha que loucura, gente. Que coisa impressionante. De 13 a 15, agitaram para ver Brasil e Chile. E quando faltou 1 semana, só estava eu. E aí, gente, eu falei, esses caras vacilaram, hein? Vacilaram. E aí, isso no domingo. No domingo, 1 semana antes. Quando chegou na quarta-feira, meu pai me viu cabisbaixo. Aí ele virou para mim e falou, filho, o que foi? Você tá triste, cabisbaixo? Eu falei, rapaz, os caras estavam agitando 3 meses aí de ver Brasil e Chile no Maracanã, as eliminatórias, e agora só ficou eu. Aí ele, filho, só que, tem um detalhe. A indústria lá está fazendo uma excursão. Está saindo um ônibus para ver o jogo. Só funcionário lá, colegas do pai, o pai não vai. Eu não tô... Você quer ir? Gente, quando ele falou isso, eu falei, esses caras vacilaram, eles não vão acreditar. Eu falei, pai, quero ir. Gente, para encurtar esse jogo, você não vai ter que ir para prorrogação e pênalti. Fui eu ver Brasil e Chile de ônibus. Saímos na sexta-feira para chegar no sábado, curtir sábado Rio de Janeiro e domingo ir para o jogo. Fui, sozinho. Pasmem, fiz amizade com 2 pessoas que estavam na minha frente. Sempre eu e mais 2, né? Você vê que interessante. Donos de uma autoescola da minha cidade. Fiz amizade e aí fiquei eu e esses 2. Não lembro o nome deles. Ficamos no hotel do lado do Canecão. É o Canecão, o túnel, e do lado do túnel tem um hotel que também eu não lembro o nome. Tem 2 hotéis ali. E aí o interessante, que também essa informação é importante, da confiança, da confiabilidade, de você ser honesto, justo, caráter. Chegamos no Rio de Janeiro no sábado, fomos Pão de Açúcar, Corcovado, enfim, passeamos no Rio.
churrascaria. E chegou a noite, eles inventaram de ir no show do Ney Matogrosso no Canecão, gente. Ney Matogrosso, que minha mãe ama. Minha mãe gosta do Ney Matogrosso. Falei, Ney Matogrosso. Vladimir, pô, vamos no show, conseguimos a última mesa, só que é para 4 pessoas. Se for só 2 pessoas, vai ficar pesado. Aí eu não me lembro desse. Falei, campeão, eu tô com o dinheiro contado, vim com o dinheiro certinho. Aí disse assim, não faz o seguinte, tu deposita na segunda-feira. Beleza, pô, vai. Aí, gente, para resumir, show do Ney Matogrosso no Canecão. Falei, beleza, segunda-feira eu deposito. E vimos o Ney Matogrosso cantar lá. Entrou com uma calça de seda toda colorida, sem camisa, uma peruca que ia até a cintura, e curtimos Ney Matogrosso. Para resumir a história, fomos para o Maracanã, vimos o jogo, Brasil 1-0, aí a Rosemary Fogueteira joga o rojão, cai a 3 metros do Rojas, e a TV Manchete, pasmem, ela conseguiu com câmera, estava com câmera atrás do gol, pegou direitinho o Roberto Rojas levantando a manga, e ele estava com uma gilete na luva e cortou o supercílio, começou a sangrar, deu aquela confusão toda, sendo que o rojão caiu 2, 3 metros, deu aquela confusão. E aí, para resumir, o Chile foi suspenso da Copa de 90, Roberto Rojas não jogou a de 90, nem a de 94, ficou 2 anos suspenso e foi voltar às atividades em 94 e foi ser treinador de goleiros do São Paulo de 94 a 2005. Treinador de goleiro, e teve até um período que ele foi até técnico auxiliar. Roberto Rojas. Foi um escândalo, uma loucura. Inclusive a Rosemary Fogueteira até saiu numa revista, daquelas revistas que você pousa como a Eva. Ela saiu numa dessas revistas na época. Para a gente finalizar a questão de processos, você vê, a carreira dele foi por água abaixo por uma única atitude. Era convocado na seleção do Chile, na seleção do sistema, mas a pergunta que fica, e a seleção do Celso? Será que o Roberto Rojas, ele faz parte da seleção dos Celso? E aí, pasme, 2005, eu trabalhava em vendas, teve um jogo do Campeonato Brasileiro, Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, e eu, nessa época, eu estava trabalhando em vendas, e o São Paulo estava hospedado em um hotel que fica num shopping. E eu nem lembrava desse jogo, para ser bem sincero, estava com vendas, eu me lembro que eu tinha umas visitas para fazer e tal, e eu entrei no shopping só para ir no banheiro e dar uma aliviada, pegar um ar-condicionado. E nisso, quando eu estou entrando no shopping, eu lembrei que o São Paulo estava lá, nesse hotel. Aí o que o Vladimir Esperança fez? O hotel liga com o shopping, eu falei, pô, vou até o saguão, dar uma olhada, ver se eu vejo algum jogador, alguém. Gente, pasme. Quando eu cheguei no saguão do hotel, quem estava no saguão do hotel esperando o time do São Paulo descer? Roberto Rojas. Eu fui falar com ele, Rojas, ele muito gentil, muito carismático, muito atencioso. Conversamos ali uns 20, 25 minutos e ele contou a história para mim, gente. E eu vou ser bem resumido porque para a gente
não ter que ir para uma prorrogação e pênalti nesse jogo da vida. Ele simplesmente falou assim: Vladimir, a única maneira que nós tínhamos de ganhar do Brasil era fazer alguma coisa. E nós resolvemos fazer aquilo. E eu coloquei um pedaço de gilete na luva. Coloquei um pedaço de gilete na luva e cortei o supercílio, e foi tudo aquilo que você já sabe que aconteceu. Só que paz, ele falou assim, e a partir daquele momento foi muito duro para mim, porque eu perdi minha família, eu tive que me separar, ficar longe dos meus filhos, 2 anos longe do futebol. Foi um momento muito triste, porém, eu tive uma experiência única, incrível com Jesus. Eu me converti nesse período. Olha que coisa linda, gente, coisa incrível, única, especial, magnífica. Aí ele falou, eu me converti e eu tive o privilégio de resgatar minha família. Restaurei minha família, restaurei meu casamento, pude voltar a ter o meu lar com uma alegria, uma felicidade incrível, e fui ser treinador de goleiro do São Paulo e estou até hoje. E pelo incrível que pareça, gente, pasme, ele encerrou a carreira dele no São Paulo em 2005. Ele ficou de 94 a 2005, justamente no ano que eu tive essa conversa com ele. Memorável, incrível. E o que me alegrou mais, gente, que ele teve esse prejuízo nesse processo de não poder ser mais convocado pela seleção do país dele. Mas ele foi convocado para a seleção dos céus. Para a seleção dos céus. Ele vai viver eternamente, eternamente, com todos aqueles jogadores que fazem parte da seleção dos céus e com todos os outros torcedores que fazem parte da seleção dos céus. Olha que incrível essa história e esse processo. E com relação a fazer o depósito na segunda-feira, Vladimir, faz o depósito na segunda, tudo bem. Quando chegou segunda-feira, eu fiz o depósito do combinado. E até aí tudo bem, eu falei, bom, nunca mais vou ver o fulano e o cicrano desde que eu vá na autoescola. E pasme, gente, eu jogava a bola num local todo sábado e tô lá esperando, porque a gente vai antes para fazer aquela resenha, bater um papo, às vezes jogar um dominó. Gente, pasme, eu tô lá na lateral, sentado na cadeira. Naquele dia acho que eu nem ia jogar, porque eu estava na cadeira. Quem chega? Os dois da autoescola. Quando eles me viram, Vladimir, então me cumprimentaram, eu cumprimentei. Eles tinham sido convidados por um outro colega do elenco para jogar. Olha só que incrível. Já pensou se eu não faço depósito? Tu já pensou o Vladimir, cristão, não fazendo depósito e os caras chegando e olhando para minha cara? Incrível, incrível e impactante. Incrível e impactante. E a história do Roberto Rojas, que me deixa muito alegre e feliz por ele fazer parte da seleção, da convocação da seleção dos céus. E a pergunta que eu quero deixar para mim, para a sua reflexão, e principalmente você que não o conhece, que está aí comigo, você vai ser convocado para a seleção dos céus? Você tem a convicção de que você está na lista do dono da vida? Na lista
de Jesus Cristo, Salvador do mundo, que derramou o sangue dele por mim e por você, para que a gente pudesse deixar de negá-lo, crer nele e receber a vida eterna. Você está garantido, teu nome está na lista, e teu companheiro, o Espírito Santo diário, para te direcionar, para te dar um up, para te motivar, para você ficar, gente, paz, 3 segundos e 333 milésimos só de desânimo ou de irritação, porque o meu tempo agora acabou, hein? A partir de hoje, 3 segundos, ponto 333 milésimos. Por quê? Para a gente finalizar. Porque na quarta-feira eu esqueci, e devo ter esquecido, por permissão de Deus, eu fiz 33 anos de batismo. 17/6/84 eu me batizei. No Café da Tarde com Esperança de quarta-feira, 33 anos de experiência de batismo. Coisa incrível, única, espetacular e pasmem. Esse Café da Tarde com Esperança, ele é hashtag 33º. 33 vídeos de hashtag Café da Tarde com Esperança, que eu estou gravando esse vídeo com uma alegria imensa. Uma alegria imensa. Uma alegria imensa. Amém? Que tenhamos um resto de tarde incrível. Vamos torcer para o Brasil. Tenho certeza que vai ganhar. Também, se não ganhar, aí é melhor fazer a mala e voltar, porque senão o Carleto vai ter problema de maxilar. Vai ter problema de maxilar se o Brasil não ganhar hoje. E a dica já foi dada. Eu espero que essa informação chegue. Vou ficar feliz se eles fizerem isso. E eu tenho certeza que nós temos atletas que têm capacidade de ganhar jogos com gols de falta. Amém, gente? Foi um prazer continuar em nome de Jesus com aquela corrida da oração de um pelo outro. Tenho orado por você que está comigo, orado por você que está chegando, e tenho orado até por pessoas que desses 71 vídeos entraram e ficaram 1 minuto, 2, 5, 10, 12 minutos. Se eles só ficaram esse tempo, não gostaram, não tiveram empatia pelo Vladimir Esperança, mas eu tenho orado por essas pessoas também, e que de repente elas possam ter um encontro através de um outro sacerdote, de um outro vídeo, ou até mesmo dos meus, elas voltarem, assistirem e ter essa experiência única, incrível, especial de paz verdadeira e alegria completa, independente das circunstâncias, independente das decisões que você tenha que tomar. Amém? Um final de semana esplendoroso, extraordinário, incrível, único e especial para você, pessoa incrível, única e especial, e para mim, incrível, único e especial. Um abraço no seu coração, com amor ágape, e até, se Deus permitir, na segunda-feira, na reflexão da semana. Tudo de bom, Deus abençoe, um grande abraço.